Eu deixei esse vídeo para o início de 2026 porque eu acredito que ele é um vídeo que vai dar um choque de realidade que todos nós estamos precisando para ter um ano de fato diferente. E aí, agora que as festas passaram, a gente está voltando, muita gente volta a trabalhar amanhã, muita gente volta às suas rotinas amanhã e volta a pensar sério sobre os desejos e objetivos para o ano que vai começar. E aí eu quero que vocês entendam um conceito principal que eu acho que vai fazer toda a diferença para todos nós, que é do que eu quero abrir mão em 2026. Vocês percebem que todas as vezes que a gente fala sobre objetivos, a gente pensa em incluir mais coisas, a gente pensa em querer ser mais, em querer fazer mais, em querer colocar mais coisas na nossa rotina. Eu acho que a gente tem que ir por um caminho diferente muitas vezes. É o que eu preciso abrir mão ou que não conversa mais com a minha nova versão, que eu preciso deixar de fazer, que eu realmente não posso mais fazer, que realmente não combina mais comigo, não combina mais com a pessoa que eu quero me tornar. E tem um exemplo que aconteceu comigo nessa semana e que me motivou a fazer esse vídeo, que eu acho que combina muito com essa questão de identidade, com a pessoa que eu quero me tornar e o que eu quero deixar de fazer para isso. Eu fiquei muito tempo, fazia 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu não saía com os meus amigos para uma festa, de fato, que era um hábito que eu tinha, principalmente quando eu era mais jovem. E agora que eu tô de recesso aqui na casa dos meus pais na praia, como vocês podem ver que o cenário mudou, eu prometi para os meus amigos que eu ia sair, que eu ia ver eles, que a gente ia fazer isso de novo depois de muito tempo, e eu fui e no outro dia eu fiquei imaginando, pensando o seguinte, cara, isso não conversa mais com a minha identidade. Isso não conversa mais com a pessoa que eu quero ser, com a pessoa que eu me tornei. Isso não conversa com o Pedro que eu quero ser em 2026. Só que isso já fez parte de mim. Só que isso já foi um motivo de muita alegria para mim. Só que eu mudei, a minha identidade mudou. Aquilo que eu quero fazer para minha vida, aquilo que eu encontro prazer na minha vida, mudou. E para isso eu precisei deixar para trás alguns comportamentos e alguns hábitos que eu não quero mais fazer. E para o seu 2026, o que de fato você ainda está fazendo ou fez em 2025 que não conversa mais contigo? E de fato, esse é um exercício extremamente doloroso. Esse é um exercício extremamente difícil, porque dizer adeus para pessoas, para lugares, para comportamentos que a gente manteve durante muito tempo na minha vida não é algo fácil. Só que para, de fato, nós crescermos, a gente precisa abrir mão de tanta coisa. Qual é o comportamento, qual é a pessoa que não combina mais com a tua vida, qual é o ambiente que não combina mais com a tua vida para 2026 você deixar de lado e passar a viver em um estado de maior presença e que combine mais com a tua identidade nova. Eu gosto muito do exercício e para mim ele é o que mais funciona, que é atrelar comportamentos à minha identidade. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu penso, o que o Pedro, de fato o Pedro que eu quero ser, faria nesse momento? Isso tem relação com a pessoa que eu quero me tornar? Isso tem relação com a pessoa que eu quero ser? Ou isso tem relação com a pessoa que eu sou hoje? Combina comigo continuar saindo todos os finais de semana para festa como eu fazia antigamente? E eu percebi que não. Eu percebi que quando eu voltei um dia, e tá tudo bem, eu tô em recesso, fui ver meus amigos, eu não tô me sentindo culpado para isso. Mas isso também me serviu para perceber que, cara, não combina mais comigo, não faz mais sentido para minha vida como fazia anteriormente. Só que a gente continua atrelado a muitas coisas porque a gente tem medo de dizer adeus para essas coisas. A gente tem medo de dizer para um amigo que a gente, cara, desculpa, mas não combina mais comigo continuar saindo contigo todos os finais de semana. Não combina mais comigo eu continuar no mesmo ambiente, continuar frequentando os mesmos ambientes. Não combina mais comigo ter os mesmos comportamentos. Não combina mais comigo pedir uma pizza e abrir uma cerveja todos os dias depois de um trabalho estressante. Não combina mais comigo dormir até tarde nos finais de semana e virar madrugada fazendo sei lá o quê. Não combina mais comigo várias coisas. E eu preciso descobrir quais são essas coisas. Porque acredita em mim, dizer não para comportamentos antigos e versões antigas e pessoas na nossa vida que não cabem mais é muito mais difícil do que incluir um comportamento. Só que só vou dar espaço para que novas e melhores coisas aconteçam quando eu aprender a dizer não para as coisas antigas. Só que eu tenho anotado aqui que por que dói tanto? Por que dói tanto a gente dizer não para determinadas coisas que não fazem mais sentido para nossa vida? E a resposta é que a gente entra numa dissonância cognitiva.
O que é a dissonância cognitiva? É todas as vezes que eu deixo de fazer algo que eu fazia, ou eu vou contra uma decisão que eu tomei lá atrás, eu tô entrando num processo que parece que eu tô sendo hipócrita, parece que eu tô indo contra algo que eu falei, parece que eu tô sendo, não é a palavra, não é hipócrita a palavra, mas parece que eu tô sendo incoerente, exatamente isso. Parece que eu tô sendo incoerente com decisões que eu tomei anteriormente. E todas as vezes que a gente é incoerente com algo que a gente fez anteriormente, nós nos sentimos mal. Só que a gente precisa. Desculpa, dói ouvir isso, dói falar isso e dói durante o momento que a gente faz isso, mas a gente precisa sentir mal às vezes para entender que nós precisamos dizer adeus, gente. A gente não quer se livrar de nada na nossa vida nunca. A gente vive sendo, sabe aquelas pessoas que são muito famosas, que são as acumuladoras, que acho que tem uma série sobre isso, que as pessoas não conseguem dizer não pra nada, não conseguem jogar nada fora, não conseguem se livrar de nada e ficam acumulando peso, acumulando lixo, acumulando objetos. A gente acaba se tornando acumuladores de tanta coisa na nossa vida que a gente não quer deixar ir. Tem tanta coisa na nossa vida que já cumpriu o objetivo que tinha que cumprir e na verdade tá tudo certo, obrigado por tudo, só que pra mim a nova versão não faz mais sentido, gente. Aquele ciclo de amizades que foi tão bom pra ti durante muito tempo hoje te atrasa. Aquele comportamento de pedir uma pizza e tomar uma cerveja que te recompensou durante muito tempo hoje te impede de ter uma saúde melhor e de encontrar novos comportamentos, novos hábitos que vão te fazer melhor. E a gente não consegue dizer não pra isso. Só que enquanto a gente não aprender a dizer não pra um monte de coisa que a gente vem fazendo de maneira repetitiva, que a gente vem fazendo de maneira até inconsciente, a gente não vai dar espaço para que novas e melhores coisas aconteçam. Vocês entendem isso? Então, esse é um vídeo de fato um pouco mais porrada, um pouco mais reflexivo, mas eu quero que vocês levem para a vida de vocês a seguinte reflexão. O que em 2026 eu quero abrir mão? O que em 2026 eu preciso cortar da minha vida? Não tem espaço na tua vida para colocar mais coisas. Você não pode se tornar mais um acumulador. Você precisa trocar. Trocar comportamentos, trocar de ambiente, trocar de ciclo de amizade, porque o seu dia tem 24 horas. Você não consegue incluir mais coisas nessas 24 horas. Não importa o que os gurus de produtividade te falem. Todos nós temos 24 horas e todos nós estamos com essas 24 horas quase que sobrecarregadas. A questão é, eu preciso ser mais inteligente e mais intencional na maneira como eu utilizo o meu tempo. E aí, principalmente o que eu quero que fique na minha vida. Pega um papel como esse aqui. Pega um papel, faça uma linha no meio desse papel e fala os teus comportamentos que você quer ficar, os teus comportamentos e ambientes que vocês querem que fiquem, pessoas e comportamentos e ambientes que vocês querem dizer que não combina mais com vocês. Aproveita esse momento de coragem, de uma troca de ano, esse momento de uma maior motivação, de uma vontade de fazer dar certo e toma decisões importantes sobre o que você quer deixar para trás. Porque enquanto você continuar atrelado à sua identidade antiga, a coisas que não te levam mais para o próximo nível, você jamais vai alcançar os teus objetivos. Desculpa. Desculpa, não tem como alcançar um objetivo financeiro se o teu lado tem um amigo que o tempo inteiro tá falando de dívida, que não cuida bem do dinheiro, que tá te atrasando. Desculpa, não tem como você cuidar melhor da saúde se você continuar com aquele hábito de pedir uma pizza e abrir uma cerveja todos os dias depois de um trabalho estressante, porque o trabalho vai ser estressante, cara. Se você continuar te recompensando dessa maneira depois de um dia estressante que vai acontecer, você nunca vai conseguir ter uma saúde melhor. Você não vai conseguir, no meu caso, ter uma vida que eu quero ter, uma vida realmente mais intencional, uma vida que eu consiga pensar melhor, que eu cuide melhor de mim, produza melhores conteúdos, seja mais intencional, tenha um autodomínio melhor, se eu continuasse saindo com os meus amigos como eu saía anos atrás. Não combina mais comigo. E foi difícil fazer esse corte. Alguns amigos não entenderam bem, alguns amigos falaram que eu sumi. Só que a gente precisa ter tanta energia para deixar as coisas para trás quanto a gente tem para incluir coisas, porque de novo, você vai se tornar um acumulador e não tem tanto espaço assim na sua rotina. Então, poucas pessoas falam disso, porque a gente só quer mais e mais, mas tão importante quanto querer mais é entender o que você não quer. O que na sua vida você precisa cortar e aprender a botar limite e dizer não. E digo mais, presta atenção no que eu vou dizer agora, porque talvez essa seja uma frase que, de novo, possa doer. E o meu objetivo aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém, é de fato falar o que eu acredito, o que eu estudo para isso. Quando você colocar limite na tua vida,
quando você aprender a dizer não, as pessoas que ficarem brabas com você, que te criticarem por isso, são justamente as pessoas que se beneficiavam dessa tua falta de limite. Tem tanta gente na nossa vida que quer que a gente continue sendo a mesma pessoa medíocre, mediana, o profissional quarta-feira, que eu costumo dizer, que fica no meio de tudo, que é medíocre, morno, porque a nossa nova versão, ela não tem mais elas, entende? Tem tantas pessoas na nossa vida que a gente... que elas precisam que a gente continue sendo uma pessoa que sai todos os finais de semana, que não cuida da vida, que não cuida da saúde, que não cuida das finanças, porque isso faz com que elas se sintam melhor. Uma vez que a gente deixa de fazer isso, elas vão pensar, cara, tem algo errado comigo, porque ele estava na mesma posição que eu e ele decidiu mudar e eu ainda tô aqui, então eu vou xingar ele. Porque é muito mais confortável eu trazer essa pessoa de novo para baixo do que pensar na minha própria mudança. Então todas as vezes que você aprender a dizer não e você deixar alguma coisa ruim e você trocar de ambiente, inevitavelmente as pessoas vão falar mal de você, porque é muito mais fácil falar mal de ti e te trazer de volta pro confortável delas, pro ruim delas, do que perceber que você mudou, elas também podem, só que elas não têm a coragem que você teve. Então, presta atenção e seja muito claro nisso. Não tenha medo de dizer não para as pessoas que não fazem mais sentido para ti, para os ambientes que não fazem mais sentido para ti. Isso vai doer, isso vai incomodar, mas é extremamente importante para o teu desenvolvimento como ser humano. Tá? Então, em 2026, eu fiz esse vídeo especialmente para postar no início do ano. Eu quero que vocês entendam que seja mais seletivo, cara. Por favor, seja mais seletivo com o que você consome, nos ambientes que você vai, com as pessoas que estão perto de você. A tua vida é tão curta para continuar gastando a tua vida com coisas que não combinam mais com a tua identidade. Qual é a tua nova identidade? Quem é a pessoa que você precisa ser, que você quer se tornar? Quais os hábitos conversam com essa pessoa? Pensa no motivo reverso. Primeiro pensa na pessoa que você quer ser e depois vai encaixando esses hábitos novos e trocando, tirando os hábitos antigos da pessoa que você quer ser. O que não conversa mais com a pessoa que você precisa ser em 2026? Se você quer ser uma pessoa que cuida melhor das finanças em 2026, quais hábitos você precisa deixar para trás? Quais companhias e quais ambientes você precisa deixar para trás? Se você quer ser um profissional em 2026, quais colegas você precisa deixar para trás para não realmente não ser mais contaminado com aquela fofoca ou realmente com a improdutividade deles? O que você precisa deixar de fazer? O que você precisa tirar de peso da tua mochila para ter um 2026 diferente? Não cabe mais nada na tua mochila. Você só pode trocar. E tem um monte de coisa boa esperando para ser colocadas ali, só que essas coisas boas só vão poder ser incluídas quando você aprender a tirar as coisas que não servem mais. Tá? Então, muito obrigado pela companhia. Eu, inclusive, escrevi 5 perguntas que vocês devem se fazer para ter um 2026 diferente. É gratuito, é só se inscrever, baixar o material. Tem um espaço para vocês imprimirem e já escreverem no próprio material as suas respostas. Tá aqui na descrição. Clica aqui na descrição, baixa esse material gratuito que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, inclusive, nessa reflexão para 2026. E conte comigo para ter um 2026 melhor do que foi 2025 e, principalmente, com menos aflição, mais clareza, mais identidade e com comportamentos que reforcem a pessoa que você quer se tornar. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.